RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Tempo para as notícias no primeiro jornal a abrir os títulos que fazem esta edição com o Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Bom dia. A Seleção Nacional de Futebol Feminino entra em campo com a Guiné-Conakry para a segunda mão da primeira eliminatória de acesso à CAN. Sessão plenária da Assembleia Nacional começa agora de manhã com o debate com o Primeiro-Ministro sobre crescimento económico e desenvolvimento inclusivo, um tema escolhido pelo Grupo Parlamentar do PICV. A publicação de indicadores pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial é essencial para agizar medidas adequadas para combater a morosidade. É este o sentido de uma proposta de lei sobre gestão e eficiência processual já encaminhada ao Governo pelo bastonário da Ordem dos Advogados. A conclusão das obras de restauro do Hospital da Trindade é uma das medidas que o Ministério da Saúde propõe para resolver o problema dos doentes mentais ao relento um pouco por todo o país. O Código de Propriedade Industrial está em processo de validação pelo Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual. São os destaques. Confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. Hoje a Seleção Nacional de Futebol Feminino joga à tarde no Estádio Nacional. Cabo Verde defronta a Guiné-Conakry para a segunda mão da primeira eliminatória de acesso à CAN. As duas seleções empataram por 2 bolas na semana passada. Hoje é o tira-teimas. Silvéria Nédio, a selecionadora, sente que a equipa nacional está preparada para o jogo logo à tarde e para ganhar e seguir para a próxima fase. Não faz nosso treino intensivo, não fazer 4 treinos. Não tenho certeza, mas meninos têm capacidade e qualidade para ultrapassar aquela eliminatória ali. A equipa técnica reúne com os jogadores, todo dia não tem falado, com mostragem de jogos, de aquele que não olha na Guiné-Conakry. Então, não está tudo focado, mas não passa aquela eliminatória que passa a equipa de Guiné-Conakry. A equipa nacional está determinada em passar a eliminatória, tirando partido do fator casa. Silvéria Nédio reconhece que Guiné-Conakry é uma boa equipa, mas Cabo Verde tem a obrigação de ganhar. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa agora de manhã, por volta das 9 horas, com o debate com o Primeiro-Ministro sobre crescimento económico e desenvolvimento inclusivo. O líder do Grupo Parlamentar do PICV esclarece que, com a escolha do tema, pretende obter explicações do Governo sobre a discrepância entre o crescimento da economia à volta de 4,7% e a distribuição dos rendimentos considerada desigual por 65% dos cabo-verdianos. Para nós significa que, apesar do crescimento propalado e eventualmente verificado, esse crescimento não está a chegar a todos os cabo-verdianos. Portanto, o que coloca o problema de distribuição dos rendimentos em Cabo Verde. E o PICV tem dito sempre que o crescimento económico é, sem dúvida, importante para o país, mas o crescimento é um instrumento para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Portanto, esses dados vêm mostrar que o que poderá estar a acontecer em Cabo Verde é nós termos um país com os ricos a virarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e com mais dificuldade. Aliás, basta ver a situação da classe média em Cabo Verde, portanto, a classe sacrificada, porque o governo tem um conjunto de políticas direcionadas para as classes mais desfavorecidas e tem descurado completamente a classe média nos últimos anos, sem qualquer aumento salarial e portanto, sem qualquer margens para melhorar os seus níveis de vida.
João Batista Pereira assegura que o PCV vai apresentar propostas concretas para que todos os cabo-verdianos sintam os efeitos do crescimento da economia. O CID alerta que o governo deve dar mais atenção aos fatores que emperram a competitividade das empresas. A deputada Dora Oriana aponta os elevados custos operacionais com a água e energia, além da burocracia da máquina do Estado e mesmo os encargos fiscais. Há que encontrar, preços adequados e que haja implementação de empresas e desenvolvimento das mesmas nas nossas ilhas. Infelizmente, mesmo com a injeção de cerca de 18% de energias renováveis na rede pública de transporte e distribuição de energia, não se conseguiu o abaixamento destes preços. No entendimento da UCID, o governo não pode continuar à espera que aconteça algum milagre, possibilitando desta forma o abaixamento dos custos dos fatores de produção, mas sem agir por forma que haja outras tecnologias capazes de baratear estes mesmos custos. O MPD, diz o deputado Damião Medina, está preparado para o debate e vai apresentar números que confirmam que as políticas do governo são acertadas. Dizer que o MPD e o seu governo está tranquilo. O debate vai ser, de certa forma, esclarecedor. E sobre esse assunto dizer que nós temos um antes e nós temos um depois. Nós temos um antes, em que foi a gestão do PICV, nós todos sabemos qual é que foi o contexto que foi disponibilizado esses recursos, fazendo discriminação às câmaras municipais, disponibilizando recursos de forma ilegal às associações que foram criadas à medida para fazer frente às câmaras municipais e com situações que foram lives de crimes e, como nós sabemos, houve situações que foram parar no tribunal. Com o governo do MPD foram aprovadas novas diretivas do Fundo do Ambiente e do Turismo, os chamados DIA e DIT, que são as novas diretivas que foram aprovadas para implementar esses recursos. Dizer que antes as câmaras municipais não tinham acesso a esses recursos do Fundo do Ambiente e Turismo, com o MPD passaram a ter acesso a esses recursos, então tinham previsibilidade para poder implementar as suas ações municipais. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva vai estar acompanhado ao longo do debate do Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, que assim faz a estreia no Parlamento enquanto membro do Governo. A publicação de indicadores pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial é essencial para a compreensão da morosidade processual e gizar medidas adequadas. É este o sentido de uma proposta de lei sobre gestão e eficiência processual já encaminhada ao Governo pelo bastonário da Ordem dos Advogados. Que visa criar um mecanismo de recolha e tratamento de dados sobre o setor da justiça, que permite, depois da sua implementação, por exemplo, temos alguns indicadores que neste momento nós não temos. Falo na taxa de resolução dos processos, no tempo médio da tramitação dos processos no tribunal, a antiguidade dos processos pendentes, os processos que aguardam marcação de audiência, os processos julgados que aguardam a sentença. Enfim, com esses dados nós vamos conseguir fazer um melhor planeamento de gestão e também de alocação de recursos, porque fala-se muito neste momento sobre a suficiência dos meios para fazer face aos desafios da justiça. Só com dados é que podemos perceber se os meios que temos neste momento à nossa disposição são ou não suficientes para fazer face aos desafios. Júlio Martins revela que a proposta é do conhecimento do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do próprio Parlamento. O bastonário da Ordem dos Advogados congratula-se com a proposta de lei da Administração da Justiça e que regula a organização, composição, competência e funcionamento dos tribunais judiciais, em que consta da ordem do dia da sessão plenária que começa hoje. Estamos a falar aqui num diploma que visa criar uma nova arquitetura do sistema. O objetivo principal dessa nova lei é garantir uma justiça mais acessível, mais rápida, mais eficiente e que assegure os direitos dos cidadãos e reforçando a confiança nas instituições judiciais. Podia-se ir mais longe no que toca ao capítulo que regula o tema da administração da justiça no seu todo. Acho que podíamos ir mais ao detalhe, nomeadamente estabelecendo princípios orientadores
procedimentos e normas de gestão de processos, acredito que se ficassem consagrados na lei, poderíamos alcançar resultados muito positivos, nomeadamente na questão da celeridade. Portanto, um dos princípios que devia ser consagrado nesta lei era o princípio da celeridade, da eficiência, da transparência, pôr aqui um foco na publicação e comunicação clara dos dados sobre o andamento dos processos e também na responsabilização. Júlio Martins concorda com o regime estabelecido sobre o início e o fim do ano judicial, mas propõe uma reflexão mais aturada sobre as férias judiciais. A primeira mensagem que nós queremos passar é o seguinte: as férias judiciais não significam menos produtividade, pelo contrário, significam criar um espaço temporal aos tribunais para produzirem mais. E por isso é que nós defendemos o alargamento do período de férias judiciais em relação ao modelo atual. O modelo atual estabelece férias judiciais de 1 de agosto até 15 de setembro. A nossa proposta vai no sentido de se criar também férias judiciais em dezembro e férias judiciais no período de Páscoa. As férias judiciais, contrariamente à imagem que se passa, não é para permitir mais férias aos magistrados ou mais férias aos oficiais de justiça. As férias judiciais visam precisamente permitir e criar um espaço temporal para possibilitar aos tribunais despacharem os processos pendentes sem que tenham que fazer frente aos novos processos que se vão entrando todos os dias. O pacote que a Ministra da Justiça vai defender por esses dias inclui, além da proposta de lei da Administração da Justiça, inclui duas outras propostas que alteram, uma que altera o Estatuto dos Juízes e outra o Estatuto dos Procuradores da República. A conclusão das obras de restauro do Hospital de Trindade é uma das medidas que o Ministério da Saúde propõe para resolver o problema dos doentes mentais ao relento um pouco por todo o país. O Ministério da Saúde reuniu ontem a Direção-Geral e demais estruturas do Ministério e hospitais centrais para analisar o fenómeno que já se torna preocupante. Jornalista Levi Salomão. A proposta do Código de... O problema dos doentes mentais pelas ruas vem de há muito. O Ministério da Saúde tem a consciência de que resolvê-lo de vez leva tempo. Uma primeira medida será, segundo a delegada de Saúde da Praia, levar para dentro de casa os doentes descompensados em risco e que possam causar problemas à população. O setor organiza, nesse momento, lá onde que é antigos quartos particulares, onde que não estava a fazer atendimento de dengue, gosta já nunca tem dengue está pressionando. Então, lá naquele espaço, nos estava a alargar para um espaço para a psiquiatria. Isso permite que os pacientes agudos que ficam na banca de urgência durante as primeiras 48 horas antes de ir para a Trindade. A segunda medida seria concluir as obras em curso no Hospital da Trindade. O Sr. Ministro também está a fazer todo um trabalho à volta de agilizar para início de construção das obras, reinício já para o mês de março, que ela seria a resolução do problema de forma definitiva. O Lardina Furtado disse ainda que do encontro ficou a decisão de dotar os serviços de psiquiatria de mais recursos humanos especializados. Da análise feita a situações de instabilidade e insegurança registados no país, o conclave do Ministério da Saúde concluiu que a maior parte da violência nas ruas não é cometida por doentes mentais, mas sim por pessoas naturalmente violentas e delinquentes. Doente mental na rua, ele está mais até a risco. Um doente mental que te agride é um doente mental que já foi agredido anteriormente. Agredido por falta de atenção, agredido por estigma, agredido por falta de medicação correta e contínua. Portanto, uma série de agressões que ele, como uma pessoa que está afetado mentalmente, ele acaba para ter que resposta a sua vivência. Na rua, ele está exposto a doenças, seja de qualquer tipo, ele está na contentor da revolta e da mexe, que está por em risco. Ele está exposto também à violência de pessoas que está por cima, que fica com medo de reagir. A delegada de Saúde sublinhou que a Praia é o município mais crítico no tocante ao número e presença de doentes mentais pelas ruas. O uso de drogas, incluindo o álcool, é, segundo a delegada de Saúde da Praia, a principal causa das doenças mentais
Para resolver o flagelo, o trabalho terá de ser conjunto entre autoridades nacionais, polícia, família e a sociedade civil. O Ministério da Saúde chamou para o encontro a Direção Nacional da Saúde, representantes dos hospitais centrais, delegacias de saúde da Praia e de São Vicente, entre outros parceiros. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, já se encontra na Ilha do Sal para uma visita de 3 dias. Hoje vai estar nos Espargos, além de visitar estruturas hospitalares, tem um encontro com o pessoal, com os profissionais de saúde, onde o PCFR deve vir à tona. O Código de Propriedade Industrial está em processo de validação. A proposta vai ser abordada hoje num workshop promovido pelo Instituto da Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual. Vai ser hoje e amanhã na Praia. O evento tem como objetivo a recolha de subsídios para a validação técnica da proposta do novo Código de Propriedade Intelectual e dar seguimento ao processo de aprovação. Edson Martins. A proposta do Código de Propriedade Industrial, segundo a presidente do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, é uma ferramenta essencial para a competitividade da economia cabo-verdiana. A possibilidade também do melhor posicionamento de Cabo Verde em termos de produtos, de serviços no mercado regional e também no mercado internacional, porque este novo código vem alinhar, portanto, as boas práticas internacionais e também a adesão de Cabo Verde a tratados e protocolos internacionais relevantes em matéria de propriedade industrial que aconteceram em 2022. Ana Spencer destaca algumas novidades do novo código que irá integrar a proteção dos direitos de propriedade industrial a nível internacional. E também a protocolos técnicos da Organização Regional de Propriedade Intelectual, a ARIPO, que também aconteceu em 2022. Este novo código também traz a proteção de novos direitos da propriedade industrial. Estamos a falar de direitos de proteção de novas variedades de plantas e também direitos associados à proteção de conhecimentos tradicionais. Estas são algumas das novidades que este novo código traz e que é essencial para a competitividade, a atração de investimento, também para suportar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. A abertura do workshop de validação da proposta do novo Código de Propriedade Industrial é presidida pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro. A função pública portuguesa vai estar em greve a partir de hoje durante 3 dias. Os sindicatos avisam para fortes efeitos que podem fechar escolas e afetar centros de saúde, hospitais e tribunais também. A greve nacional da função pública, com perspectivas de forte adesão e impacto significativo, diz a imprensa, em diversos sectores essenciais como a saúde, a educação e serviços administrativos. É convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que afeta a CGTP, Central Sindical. A paralisação decorre até sexta-feira, abrange em dias distintos os técnicos superiores, os assistentes técnicos e assistentes operacionais. O protesto surge em resposta à falta de medidas concretas para resolver os problemas dos trabalhadores, nomeadamente o arranque imediato dos processos negociais para a valorização das carreiras, a subida de níveis remuneratórios e a aplicação da validação por antiguidade a todas as carreiras da administração pública. O procurador do Tribunal Penal Internacional já se encontra em Kinshasa, vai desencadear um processo para entender o que é que se passa no leste da República Democrática do Congo com o movimento M23. O presidente Zelensky já chegou a um acordo com o seu homólogo norte-americano Donald Trump. Zelensky viaja sexta-feira para
para os Estados Unidos. Na semana passada, Trump, apesar de ter chamado na semana passada ao presidente Zelensky de ditador, e avisou o líder ucraniano de que deveria alcançar um acordo de paz o mais rapidamente possível. As relações parece que estão normalizadas. Os Estados Unidos pode oferecer segurança à Ucrânia e em troca os Estados Unidos podem explorar as terras raras da Ucrânia. Vamos fechar este primeiro jornal com o Carnaval. A distribuição tardia dos apoios da Câmara Municipal da Praia é um dos principais constrangimentos que enfrentam os grupos de Carnaval que vão desfilar na Avenida Cidade de Lisboa terça-feira próxima. Hoje, o presidente da Idilidade, Francisco Carvalho, e alguns vereadores vão verificar nos estaleiros, Angélica Vaz, o estado de preparação dos 4 grupos oficiais. A expectativa dos grupos oficiais é que, com o apoio da Câmara Municipal da Praia, seja possível ajustar as finanças a tempo. Mas, segundo o responsável do Grupo Vindos de África, José Gomes Breu, a verba prometida pelo organizador, a Câmara Municipal da Praia, não chega a tempo, o que torna o trabalho dos grupos mais difíceis. Os nossos maiores desafios ali, o constrangimento, mas que pode falar é que, infelizmente, não continua a apoiar tardiamente. Apoio-se na questão dos apoios financeiros, na questão de liberar aquele apoio financeiro mais cedo. E todos os grupos têm os mesmos problemas ali na praia. Tardiamente, não está duro que dar aquele apoio financeiro e depois, muitas vezes, nem sequer satisfação. Porque tem atraso, porque para que ainda está dado e que dia que está dado. Então tem esse tipo de constrangimento que ainda se persiste e daqui a pouco a luta. Não luta para vários anos nessa questão, mas ainda, infelizmente, não se está confronta com a mesma situação. Vários aspectos que garantem maior qualidade ao Carnaval são afetados quando a verba prometida pela Câmara Municipal da Praia chega tarde, e é por esta e outras razões que a presidente do grupo Deusa do Amor Sem Fronteiras, Maria da Luz, já pensa em desistir de participar nos desfiles oficiais. Extremamente difícil. É o ano mais difícil de Carnaval que tem na praia. Entretanto, me achava que eles deviam pensar melhor esse Carnaval de praia, em todos os sentidos. Ano passado foi muito mais fácil, mas esse ano está muito mais difícil. Escassez de muitas coisas, muitos produtos, porque uma vez que se disponibiliza aquela verba de forma tardia ali na Câmara Municipal da Praia, e não só também o Ministério da Cultura. Entretanto, me achava que eles deviam disponibilizar ele um pouquinho mais cedo, mais atempadamente, porque já no mercado nunca tem mais produtos de carnaval, que ele está a dificultar bastante. Me está a fazer uma pergunta: quem é que está a poder fazer um carnaval de verdade? Um carnaval de verdade, nesse sanhão de carnaval. Um carnaval de verdade na 20 dias. É quase impossível. A edição deste ano do Carnaval na Praia contará com a participação dos grupos Vindos de África, Deusa do Amor Sem Fronteiras, Vindos do Mar e Sambajó. Grupos que recebem hoje a visita do presidente da Câmara Municipal da Praia e dos vereadores. Pois é, Carlos Santos, como diz o Anatório, fim de linha no primeiro jornal. Fim de linha nesta edição do primeiro jornal. Só se calhar uma precisão em relação à informação que avançaste há instantes sobre a greve na função pública. Portanto, isto não é em Cabo Verde, é em Portugal. Aliás, eu disse função pública portuguesa. Bom, passou-me, mas não ouvi nenhuma referência e, portanto... Ok, muito bem, então pronto, está bem. Está esclarecido uma coisa boa. Então temos greve em Cabo Verde. Júlio Vera Cruz Martins, ele regressa à antena. Eu avancei com essa informação, naturalmente que os cabo-verdianos que lá vivem sabem, mas pode ser que eu chegue a algum para tratar de algum assunto e fica... com certeza, faz todo o sentido, claro. Muito bem, o Júlio regressa então às 7h30 da manhã para recuperar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.